poucos ainda. Bom, pessoal, coloquei para gravar, né? Como eu informei vocês. Vocês sabem que depois eu coloco lá no YouTube para os colegas que não entraram. A gente tem muitos, ó, agora começaram a entrar. Deixa eu só autorizá-los aqui. Entramos, ó, mais um e assim vai. A Carol Garcia não tinha aqui. Mari, bom dia, Guilherme. Carol. Bom dia, professora. Viu aquela mensagem funciona ali, ó, de colocar quantos alunos tem, aparece mais no mínimo um 5 cai aqui. Um 5 aparece. Bom dia, GFT, bom dia. Bom, gente. Debandaram pra cá. Oi? Debandaram pra cá os outros. Debandaram aí, olharam o WhatsApp, lembraram de mim, aí vieram me ver, né? Vieram me prestigiar, assim, ó, bem inchadinha, vocês podem ver, né? Eu tô no finalzinho já, faltam 5 semanas, mais ou menos. Falta o mesmo tempo que falta para terminar as nossas aulas online aqui, né, do terceiro trimestre, no caso, antes de vocês começarem a realizar as avaliações, é o tempo que falta para o meu baby chegar. Então, eu tô mega inchada, tô dando aula aqui para vocês com um banquinho do lado com o pé para cima, porque não cabe mais chinelo, não cabe mais tênis, não cabe mais nada. Passo o dia com o pé para cima, feito uma madame, só saio de lá para vir dar aula aqui mesmo. Então. Ele chega até que dia? Oi, Rafa. Ele chega até que dia? Ele chega até o dia 23 de novembro. A da minha irmã chega até o dia 7 de novembro. 7? Uhum. Ah, ela é antes, então. E como é que ela tá nesse calor que fez? Ela não ficou inchada? Eu, assim, ó. Eu me estourou final de semana. Desde o final de semana para caminhar, não consigo caminhar direito, porque o meu pé tá muito inchado e me dói. Uma pata-choca. A gente parece uma pata, um pinguim. GFT, eu achei que a tua mãe já tinha nascido, não nasceu ainda. Eu ia te perguntar se o Mano... É Mano ou é teu irmão? É Mano? É meu irmão. É, a minha mãe... A minha mãe teve mais ou menos... mais ou menos no mesmo período que tu, professora. Eu achei que ela estava um mês antes. Eu achei que já tinha nascido. Até ia te perguntar como é que estava a rotina, assim. Mas que legal, vai ser pertinho, então. Vai ser tudo próximo, esses babies. Mas, enfim, então, assim, ó, vocês vão presenciar cada vez mais o meu rostinho bem inchadinho, bem redondinho nas nossas aulas online. Mas, enfim, pessoal, a gente está iniciando hoje o terceiro trimestre e vai ser um terceiro trimestre muito corrido, ou seja, basicamente esse mesmo tempo que falta para o baby chegar é o tempo do terceiro trimestre de vocês, porque a gente teve um primeiro trimestre muito longo. A gente teve um primeiro trimestre que se estendeu aí por muito tempo, até termos as definições de como seriam as aulas, se voltariam, se não voltariam. Então, acabou se estendendo demais o primeiro trimestre. Então, agora, eu vou mostrar o meu planejamento para vocês olharem, e a gente já vai iniciar conversando sobre o nosso trabalho do terceiro trimestre, e também iniciando o nosso conteúdo, porque a gente vai ter que dar uma mega acelerada, porque a gente ainda tem 2 livros, né, para trabalhar, então a gente tem que vencer isso aí, né, claro que a gente vai vencer de acordo com o nosso tempo, a gente não vai passar por cima de nada, mas também a gente vai priorizar o que é mais importante para vocês lá no 9º ano, que a gente se encontra de novo, né, no último ano do fundamental aí de vocês, para a gente finalizar essa disciplina. Gente, estão visualizando a minha tela? Sim. Sim? Beleza. Então, aqui, pessoal, ó, as aulas nossas do 8º B, as nossas aulas são na quarta-feira. Então, se vocês olharem, a gente só vai ter 4 aulas até o final do trimestre, ou seja, nós temos 4 aulas para desenvolver tudo o que falta. Então, vai ficar difícil eu passar como eu vinha trabalhando, folha por folha, né? Então, a gente vai dar prioridade naqueles conteúdos que são fundamentais para vocês enfrentarem o 9º ano. Claro que no ano que vem a gente ainda deve retomar muita coisa que a gente viu, como vou dar um exemplo. O passado,
Ano que vem a gente retoma, porque a gente entra com um outro tempo verbal que a gente tem que diferenciar para o passado, então a gente vai retomar ele. A gente vai entrar hoje com as condicionais em inglês e no ano que vem a gente vai retomar essas condicionais. Então a gente vai dar hoje um subsídio para vocês enfrentarem no ano que vem o nono ano, tá? Então, assim, a gente tem a aula de hoje, a gente tem a aula do dia 28 da semana que vem, do dia 4 e a do dia 11, pessoal, ela fica destinada para a nossa revisão de conteúdo, que a gente sempre faz, tá? Então, no máximo, eu entro em algum conteúdo novo e reviso tudo que a gente viu que vai cair na avaliação. As nossas provas, as provas de vocês, elas iniciam no dia 18 de novembro. Então, por isso que a gente só vai ter 4 aulas, porque inicia bem na quarta-feira. Então, na quarta-feira, vocês já não têm essa aula comigo no dia 18. Vocês já passam a fazer a avaliação, tá? E a nossa prova de inglês, ela ficou, se não me engano, eu não tenho anotado aqui próximo a mim, ela ficou para o dia 26 de novembro, tá? Depois disso, quem retorna com vocês é uma colega, né? Não tá ainda confirmado quem seja, já conversei com o Rodrigo, passei alguns nomes, ele não me confirmou se vai ser ela, se não vai, mas retorna com vocês uma colega que vai ficar no meu lugar para finalizar o ano com vocês, para fazer a correção da prova, para fazer a revisão para recuperação e os possíveis alunos, aqueles que ficarem em recuperação, em provão, para ela finalizar o ano. Ano que vem, ela deve iniciar com vocês e depois eu retorno, eu acho que por abril, mais ou menos, né? Eu não tenho bem certeza ainda dessa data, porque eu não tenho certeza da data que vai nascer. Então, a gente tem esse período de licença. O que a gente precisa ter anotado agora as nossas prioridades? É o nosso trabalho do terceiro trimestre, tá? Então, hoje a gente já inicio passando esse trabalho. Vocês podem me mandar ele a qualquer momento, tá? Eu vou explicar agora como que vai funcionar. E aí vocês já podem ir enviando. Oi? Eu acho que todos os professores pensaram na mesma coisa para não acumular trabalho, mas está acumulando muito trabalho. Na verdade, Rafa, não foi a questão de acumular trabalho. É essa questão de nós termos apenas 4 a 5 semanas de aula do terceiro trimestre. Foi uma solicitação da coordenação que na primeira aula a gente já passasse o trabalho para vocês, para não deixar para o final, entendeu? A gente tem aí um terceiro trimestre muito curto. Então, vocês já saírem nessa semana realizando os trabalhos, né? Para que vocês não acumulem perto das provas, né? Porque aí as provas vocês podem se dedicar ao estudo para não deixar tudo para o final. Só que assim, ó, por exemplo, hoje é 21, né, de outubro. Eu estou pedindo que o meu trabalho seja entregue até 10 de novembro. Então, tem aí uns 20 dias para vocês fazerem. É mais para já vocês se organizarem. É uma questão de organização de cada um, tá? E o nosso trabalho nesse terceiro trimestre, ele vai ser com o intuito de nós finalizarmos o caderno 2, tá? Porque a gente ainda está no caderno 2. Então, aqui eu vou passar para vocês o que eu preciso de vocês nesse trabalho. Esse caderno 2, pessoal, a gente estava na unidade 2 ainda ali, conversando sobre o clima, conversando sobre o tempo, tá? E a gente, para finalizar ele, a gente tem ainda a unidade 3 e 4. A parte de conteúdo que tem nessa unidade 3 e 4, eu vou passar para vocês hoje na aula, tá? Para vocês conseguirem realizar os exercícios. Então, fiquem tranquilos. Todas essas páginas que estão marcadas, que eu vou mencionar agora, elas são de exercícios ou de interpretação de texto. E os exercícios, a gente vai ver o conteúdo hoje para que vocês consigam fazer. Mas, enfim, o que é o trabalho? O trabalho é da unidade 3 e 4 do caderno 2 ainda de vocês, tá? Onde vocês vão, na página 196 e 197 do caderno 2, fazer aquela sessão que a gente tem, que a gente chama em Brasil, que é uma curiosidade, é um fato sobre uma determinada localidade do nosso país, só que na língua inglesa, né? Nesse caso, vocês têm um texto nessa página 196 sobre a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, tá? Todo esse texto está em inglês e as atividades na 197 também. O que vocês vão fazer?
O texto da página 196, vocês vão copiar no caderno de vocês, tá? Então, o texto copia no caderno, exatamente como está no livro de vocês. E na página 197, vocês vão realizar a parte de interpretação textual desse texto, onde vocês vão fazer no próprio livro, tirar foto e me enviar até o dia 10 de novembro. Além disso, vocês vão realizar também as páginas que estão marcadas aqui, que são as 198, 199, 200, 205 e 207. Faz os exercícios no livro, tira a foto e me manda no WhatsApp. Me mandem depois quando já tiver com todas essas páginas prontas. Não precisa me mandar só o texto ou só uma página ou outra. Termina tudo, registra tudo, tira a foto de tudo e me envia no WhatsApp para eu fazer a contabilização da nota de vocês. Lembrando que vale 2 pontos, tá? Essa atividade a gente encerra o caderno 2. Como eu falei, agora a gente vai conversar sobre o conteúdo gramatical que tem na unidade 3 desse livro, né? Para que vocês consigam realizar essas páginas. E aí, então, a gente dá sequência. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida desse trabalho. Dúvidas do trabalho, pessoal? Alguma dúvida? Senhora, até que dia? Até o dia 10 de novembro. Esta foto eu vou mandar no grupo do WhatsApp ali de vocês, para que fique registrado o nosso trabalho, para que vocês possam consultar ali, né? Então, eu estou tirando uma foto agora e vou passar ali no grupo do WhatsApp para que vocês tenham essa organização de quando, né? Quando fazer ou até quando entregar. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Digam que não, ao menos. Não. Não? Acho que é bem tranquilo, tá bem explicado ali, as páginas que é para fazer, o que é para copiar, o que não é, para me enviar. Me enviem pelo WhatsApp e coloquem o nome de vocês, tá? Porque senão tem que ficar perguntando, oi, quem é, né? E às vezes eu não tenho contato salvo. Então, coloca o nome, me envia a foto. Qualquer dúvida, a gente ainda tem mais 3 aulas. Vocês podem me questionar a qualquer momento sobre dúvidas do trabalho, tá? Com isso, gente, a gente finalizaria o caderno 2. Só que para finalizar o caderno 2, eu preciso conversar com vocês sobre a unidade 3 desse caderno, tá? A unidade 3, ela faz parte do nosso trabalho, né? Como eu já mencionei para vocês, mas ela faz parte ali a partir dessa página de interpretação textual. O que eu quero conversar com você sobre essa unidade é sobre o que a gente vem trabalhando até agora. A gente trabalhou com o passado, né, até agora, com o Simple Past, e a gente trabalhou com o Simple Future. Alguém lembra para quando que eu utilizava o Simple Future, que a gente viu na unidade 1 e 2 ali? Para falar sobre o quê? Não. Simple Future, pessoal, a gente utiliza para falar sobre uma previsão no futuro. Quando eu falo de uma previsão no futuro, eu não tenho certeza se isso vai acontecer ou não, porque eu estou me remetendo a um futuro bem distante. Eu não estou falando do que eu vou fazer amanhã ou do que eu vou fazer no final de semana, que já está planejado, que já está organizado. O Simple Future, que é aquele auxiliar que a gente tem, o will, eu trabalho com ele, utilizando ele para uma previsão. Eu mostrei para vocês também na unidade 1 e 2 desse caderno, que o Simple Future, vocês também podem utilizar ele para decisões que são tomadas repentinamente. Então, alguns diálogos que a gente viu sobre, o que a gente vai fazer hoje? Vamos... Quem sabe a gente faz uma festa, tu traz tal coisa, eu trago tal coisa, e aí a gente usa esse Simple Future também para previsões que a gente toma naquele momento, para decisões que a gente toma naquele momento. Nessa unidade 3, pessoal, a gente retoma um tempo verbal que vocês viram comigo no ano passado, no finalzinho do 3º trimestre, não sei se alguém aqui vai lembrar, que é o immediate future, que é o going to. Alguém lembra de a gente ter visto isso lá no 3º trimestre do ano passado?
Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, mas já é alguma coisa, já está no caminho. Mas, enfim, aqui a gente tem a unidade 3. A unidade 3 tem essa imagem aí para vocês no caderno 2, né? Ela fala sobre traveling, ou seja, sobre uma viagem, né? Ele tem um textinho introdutório ali comentando, né, sobre uma viagem, diversão, ou para trabalho, ou por outras razões, porque quando a gente vai viajar, a gente já tem uma previsão, a gente já tem uma data. Então, quando eu vou viajar, digamos que eu vou viajar daqui a 2 meses, eu vou me organizar com antecedência e vou ver um hotel, eu vou ver quais os passeios que eu vou fazer, onde eu vou ir almoçar, onde eu vou jantar, quais os pontos turísticos que eu quero conhecer daquela cidade. Então, para isso, é um dos tempos verbais que eu utilizo, é o going to, para dizer que eu vou fazer porque eu já me organizei para fazer isso. Tá? Então, essa unidade 3 trata sobre isso. Mas vamos passar direto para a parte onde diz o que é esse going to para lembrar vocês, tá? Esta partezinha que vocês estão olhando aí está na página 198 do livro de vocês. Na mesma unidade, no mesmo caderno, então, unidade 3, caderno 2, página 198, vocês vão encontrar making plans, ou seja, fazendo planos, realizando planos, né? E tem bem essa diferença entre o will e o going to, porque a gente viu o will na unidade 2 ali do livro de vocês, né? Então, para que eu uso o will? Foi o que eu falei agora há pouco. Ele é usado para falar algo de futuro, mas que nós não temos certeza se esse futuro vai acontecer, porque é uma previsão, é uma coisa que a gente não tem certeza se vai acontecer. Né? Então, para isso, a gente costuma usar algumas expressões como I think, probably, maybe, ou seja, porque não tenho certeza do que vai ser um futuro daqui a 5 anos. Né? Quem iria dizer que a gente ia passar esse ano de 2020 dessa maneira, né? Totalmente isolados, em casa, tendo aulas remotas. Então, a gente faz previsões para o futuro. Por exemplo, eu não sei dizer se ano que vem nós começamos a aula de forma presencial ou de forma híbrida, que a gente chama, que é online e presencial. Então, a gente não tem certeza sobre o que vai acontecer. Quando a gente não tem certeza, a gente usa o will. Agora, para planos e para ações que a gente já definiu, a gente vai usar o going to. E aí, se vocês lembrarem, o único detalhe que eu preciso saber desse going to é o verbo to be, porque a estrutura dele utilizada é o be, que é o verbo to be, mais o going to e o verbo que eu quero me referir. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 frases, onde eu vou diminuir aqui para colocar uma caixinha para a gente responder. Só vou diminuir essa letrinha que está muito grande. Eu tenho 3 frases para completar com o going to. No momento que eu quero completar elas com o going to, eu preciso primeiro, se a minha estrutura é o verbo to be, mais o going to, mais o verbo, aqui eu só preciso saber o quê? Qual é o verbo to be do she? Verbo to be do she, quem é que lembra? She. Gente, vocês lembram, vocês só não querem falar comigo, né? Olha, professor, eu acho que é exatamente o contrário. A gente falaria, só que a gente não lembra. Gente, verbo to be. Vamos fazer um quadradinho aqui do ladinho para a gente colocar ele, por favor. O verbo to be no inglês é o verbo ser e o verbo estar. Ele fala sobre o presente, né? Para falar sobre o presente, é aquele verbo que a gente vem conversando. Na verdade, nós conversamos desde o ano passado, mas que com outras professoras vocês devem vir conversando desde o 4º ou 5º ano. Então, eu tenho o pronome pessoal I e o verbo to be am, né? Então, I am. Eu tenho o pronome pessoal he, o pronome pessoal she e o pronome pessoal it, ou seja, ele, ela ou it para coisas, objetos e animais. Eu tenho o verbo to be is, tá? Eu tenho o meu pronome pessoal you, que pode ser tanto você como vocês no singular ou no plural, e eu tenho o meu verbo to be are. Eu tenho o they, que é eles ou elas, e eu também tenho o meu verbo to be para are.
e eu tenho o meu pronome pessoal we, onde eu também tenho o meu verbo to be para are. Então, isso aqui é o que vocês precisam saber para realizar os exercícios do going to. Não sei se dá para entender ele aqui, né? Porque eu não estava pensando em colocar ele, né? Mas eu acho que dá. I am, he, she, it, is, you are, they are e we are, tá? Então é isso que vocês precisam conjugar o verbo para conseguir completar no going to. Por quê? Porque no momento que eu tenho que preencher com o verbo to be, se eu tenho she, eu tenho que colocar she is going to. Eu já tenho o meu verbo aqui do ladinho, que é o verbo travel, né? Então, she's going to travel with her friends. Ela está indo viajar com suas amigas. Ou seja, é um futuro imediato, ela já se organizou, ela já planejou, ela vai fazer uma viagem com as amigas e já está tudo pronto, tá? Entenderam, pessoal? Ficou mais claro? Sim. Sim? Bom, vamos a outra frase aqui. Eu tenho o mesmo pronome pessoal, então o verbo to be eu já não preciso nem pensar, porque eu já coloquei para vocês aqui. Então, eu tenho she is going to, tá? E o resto da frase, she's going to stay at a hotel. Ela está indo ficar em um hotel. Ou seja, ela já se planejou, ela já fez uma reserva, ela vai ficar num hotel, num final de semana, num dia, não importa, mas já está planejado, já está realizado. Não é uma previsão, não é algo que pode ou não acontecer, tá? E a última frase é a mesma coisa, né? Então, mesmo pronome pessoal, she is going to spend a lot of money. Ela tem gasto, então, muito dinheiro, tá? Então, isso, pessoal, do going to, do verbo do um futuro imediato, eu só preciso conjugar o meu verbo to be aqui e completar na forma afirmativa o going to, né? Então, aqui diz the going to form, na forma to mais be, going to mais o verbo. É preciso conjugar o verbo. I am, you are, he is, e etc. Antes de usar o going to. Então, o único detalhe para fazer o exercício que vocês vão encontrar aqui nas páginas que eu marquei é fazer a conjugação do verbo to be, tá? Então, vocês precisam relembrar esse verbo to be, que é um verbo to be, como eu comentei, que a gente vocês vêm conhecendo ele já há bastante tempo, né? Você só tem que relembrar ele e aqui vocês já podem anotar, podem tirar foto e o completar. Completa com going to, tá? Agora, como vocês acham que eu vou fazer uma negativa e uma interrogativa desse tempo verbal do going to? Alguém chutaria? Alguém já lembrou agora do verbo... Hã? Professora. Alguém já lembrou do verbo to be? Arriscaria transformar uma dessas frases em negativa e outra em interrogativa? Deixa eu pensar. Pense. Is Ó, ain't going to. Seria, eu acho. Is ain't going to. Sei lá. Is ain't going to. Ó, para fazer uma negativa, lembra que quando a gente fala de verbo to be, eu acrescento um not após o verbo to be. Ou eu posso usar ele na forma contraída. Então, digamos que eu vá trazer ela aqui, deixa eu ver se vai ter espaço, né? Eu vou trazer essa segunda frase aqui para negativa e para interrogativa. Eu vou utilizar o mesmo pronome pessoal, né? O she. Eu posso usar o is not ou eu posso usar o isn't, tá? Então, she is not ou she isn't e repito o resto da frase. Going to stay at a hotel, ok? Agora, se eu tenho que fazer uma pergunta, a gente tem que fazer aquela inversão entre sujeito e verbo, entre pronome e verbo. E aí eu passo o verbo para frente. Eu passo para is she going to stay at a hotel?
ou seja, ela está indo ficar num hotel, tá? Então, a forma negativa e a forma interrogativa desse tempo verbal, o único lugar que a gente vai mexer é no verbo to be. A gente não mexe no going to e nem no verbo que acompanha a frase. A gente mexe no verbo to be. Se for na negativa, eu vou acrescentar o not ou posso usar a forma contraída. Se for na interrogativa, eu inverto a posição do pronome com um verbo e trago então o verbo to be para frente. Is she going to stay at hotel? Tá? Dúvidas, pessoal? Vocês estão muito calados. Ou é motivo, ou me preocupa, ou é porque vocês estão entendendo tudo. É para se preocupar ou é para ficar tranquila? Gente do céu. Querem que eu mande a foto dessa explicação ali no grupo? Coloquei no meu caderno, professora. Se alguém quiser, pode mandar, mas por mim, tanto faz. Não, não precisa. Alguém mais precisa Eu que quero, mande eu ali? quero, eu quero. Então tá. Gostaria. Então vamos botar bonitinho aqui para ficar assim, para que vocês consigam entender, tá? Entendam que aqui é o verbo to be, aqui é o complemento das frases e aqui frase negativa e interrogativa. Mando isso assim que terminar a aula, vai estar ali no grupo, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é o que vai servir de subsídio para vocês fazerem o trabalho que eu acabei de passar, tá? Porque isso está ainda no caderno 2 de vocês, tá? Só que hoje a gente já inicia o nosso caderno 3, tá? Então eu vou pedir para que vocês peguem agora o caderno 3 de vocês, porque a gente vai iniciar pela unidade 1 deste caderno, onde a gente vai começar a falar sobre as condicionais em inglês, tá? Mas com muita calma, a gente não vai aprofundar nada hoje, mas a gente já vai pincelar o que são essas condicionais, tá? Gente, unidade 1 do caderno 3 é na página 176 do livro de vocês, 176, ok? Unit 1, the name is Science. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ciência no caderno 3, tá? Já se acharam aí? Já localizaram? Espero que sim. Qualquer coisa me peçam um tempo que eu aguardo, tá? Na página 176, we are having exercise about science. Ou seja, nós temos aqui um exercício sobre ciência, que é esse exercício que vocês estão vendo. Vocês têm 6 imagens e 6 legendas aqui embaixo. A telescope, a microscope, a scientist and his theory, bakers, alcohol burn, glass flasks, laboratory research, field research. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês darem uma respirada depois de tanta informação que eu passei para vocês fazerem esse exercício. São 11h37, 11h39 a gente corrige, onde vocês só vão relacionar aqui a legenda com a imagem, tá? 2 minutos para vocês respirarem e não enlouquecerem ainda. Enquanto isso, eu vou verificar quem mais entrou. Acho que eu peguei todos.
Pessoal, mais um minutinho. Já fizeram? Como é que tá? Já fiz. Já fez? Mais alguém ainda está terminando? Precisa de mais um tempo ou já posso corrigir? Calma, professora. Não, é que a nossa aula é curtinha. Não dá para me acalmar muito. Se eu me acalmar muito... Por mim, pode corrigir. Podemos corrigir? Então, vou diminuir aqui. E a gente tem 6 imagens onde vocês colocaram, então, as 6 legendas, tá? Vou botar uma caixinha de texto aqui para colocar a resposta. Vou fazer a correção por linha, tá? Então, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. E eu quero saber qual é a legenda que vocês colocaram na primeira imagem, nessa cientista aí que está trabalhando em qual equipamento? Microscópio? Isso, a microscope, yes. Tá? Então, primeira legenda, microscope. Segunda legenda da que está ao lado, tá? Vamos fazer assim que eu acho que fica melhor. Ali quem é? Albert Einstein. Seria um físico com a sua teoria. Yes, um Albert Einstein. É o Albert Einstein, a scientist and his theory. Ou seja, um cientista, né? E a sua teoria. Perfeito. Deixa eu só anotar aqui. And his theory. Na segunda linha, a gente tem ali uma imagem. Qual é a legenda que vocês utilizaram? Na terceira imagem? Isso, que é essa. Yes, perfect. Então, a telescope. Na imagem que está ao lado. Field Research. Field Research, yes. Na última linha, a gente tem ali alguns instrumentos de laboratório, né? Quais os nomes que a gente pode colocar ali, que está na legenda? Alcohol burners e glass flasks, eu acho que é isso. Yes, bakers, alcohol burner. E o restante ali não vou colocar para não demorar mais. E a última, então, só nos sobrou Laboratory Research, né? Laboratory Research, ok? Então, aqui foi mais para a gente poder dar uma respirada, tá, pessoal? Que esse exercício é bem tranquilo, a gente podia ter deixado para fazer em casa, mas eu acho que a gente dá uma respirada das nossas atividades aí, né? Que estão bem diferentes nessa nossa aula. E aí a gente vai pular, pessoal, agora para a página 179, onde diz, is this always true? Eu quero saber, e isso tudo é verdade? Então, a gente tem um texto introdutório aqui desse exercício que diz o seguinte, some facts are always true. For example, if you put something in a bucket of water, it's get wet, right? But if you walk in the rain, you don't necessarily get wet. Perhaps you have an umbrella and you're wearing a raincoat and the rubber boots. You don't get wet, but your umbrella, your raincoat and your boots do. O que quer dizer nisso aqui, pessoal? Primeiro, esse título, Is This Always True? Tá questionando você se isso sempre é verdadeiro, né? Então, ele fala que alguns fatos são verdadeiros, como, por exemplo, se você botar, então, um balde de água, se você pegar um balde de água, esse balde vai estar molhado. Mas se você caminhar na chuva, não necessariamente você vai se molhar. Porque você pode estar usando um guarda-chuva, você pode estar usando um casaco de chuva, né? Um raincoat e umas botas de borracha, você não vai ficar molhado. Mas a sua sombrinha, seu guarda-chuva ficou molhado, o seu casaco ficou molhado, as suas botas ficaram molhadas, tá? E aí, pessoal, a gente tem esse texto de verdadeiro ou falso. A gente tem essas sentenças aqui. Vamos fazer só essa primeira agora, nesse momento. Essa primeira diz o seguinte, ice cream melts if you put in the sun.
O que quer dizer essa frase? Alguém se arriscaria a traduzir ela para mim, por favor? Sorvete derrete quando colocado no sol? Exatamente, Jefté. Sorvete derrete se colocado no sol? Isso aí, pessoal, é uma condicional. Eu falei para vocês que a gente vai começar a estudar as condicionais em inglês. No inglês, nós temos 4 condicionais. As condicionais, elas são marcadas por esse termo if, porque esse if quer dizer... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Esse if, pessoal, ele quer dizer a condicional se. Então, eu quero perguntar ali. Ice cream melts, ou seja, o sorvete derrete se você colocar ele no sol. Então, ice cream melts if you put in the sun. Essa sentença pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Só que eu tenho essa condição. Quando eu tenho uma condição, eu tenho uma sentença de condição e um resultado desta condição, tá? Que pode ser verdadeiro ou falso. Isso que trata as condicionais. Só que no inglês a gente trabalha com 4 tipos de condicionais. A gente trabalha com a condicional 0, 1, 2 e 3. Para cada uma dessas condicionais, eu trabalho com um tempo verbal. Neste caso, da condicional 0, a gente vai trabalhar com o tempo simple present, que a gente viu também lá no ano passado. E aí vocês viram comigo, e eu vou puxar a orelha de quem não lembrar. Porque a gente trabalha com simple present, porque é o presente simples, que é aquele tempo verbal onde a gente fala sobre rotinas, sobre fatos, sobre coisas que a gente faz diariamente, onde a gente tem que ter cuidado na terceira pessoa do singular, que eu modifico o verbo que acompanha ele. A gente vai retomar isso na aula que vem, mas eu já estou dando uma pincelada para vocês. Porque na condicional 0, a gente trabalha com fatos, com verdades, tá? Ou com coisas que sejam falsas, mas coisas que são prováveis, de acontecer. Ou seja, eu tenho uma ação de resultado no presente e eu tenho uma ação de condição no presente, tá? O que eu quero de vocês nesse momento? Vai ficar de tema este exercício aqui para vocês. Vocês vão apenas ler as frases e marcar T, né, que é o nosso true, para as sentenças que forem verdadeiras, F, para sentenças que forem falsas, e N para sentenças que não necessariamente são verdadeiras, que podem ou não acontecer, tá? Então, vocês vão ler cada uma das frases e vão marcar verdadeiro, falso ou não necessariamente, tá? Cada uma dessas frases são condicionais, todas do tipo 0, onde vocês já encontram ali a estrutura da condicional tipo 0. Então, leiam ela com calma, lembrem que esse if é o se, né, que ele pode vir tanto no início da frase, como no final da frase, no meio da frase, juntando a condição com o resultado, tá? E aí vocês vão ler e vão responder, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tranquilo? Não. Sim. Sim? Então, para a próxima aula, a gente inicia na correção desse exercício. Já abriu ou vai abrir para vocês algumas páginas que vocês vão fazer do livro, tá? E na semana que vem, a mesma atividade. A gente vai tocar essa condicional, aí a gente já vai falar da condicional 0 e da condicional 1. A gente vai rever os tempos verbais que a gente utiliza, vai rever as estruturas desse tempo verbal, mas vocês já puderam notar que a gente vai ter que dar uma corrida, vai ser algumas aulas mais com mais demanda de atividade, com mais estudos, onde a gente vai realmente priorizar o que for mais importante. Fala, Guilherme. Pô, já saiu 5, né? Tô com 11 em aula, tava 16 agora, quando eu fui ver a chamada. É porque você falou nenhuma dúvida, aí eles entenderam que era para sair, tipo,
Já acharam que terminaram. Bom, mas enfim, cada um sabe o que faz. A gente tem agora, a partir de agora, mais 3 aulas, né? E onde a gente vai, então, terminar o caderno 13 e 4. Pessoal, vou interromper a gravação. Desejo aí um bom resto de semana.